Olá, tudo bem? Que bom termos e estarmos juntos em mais uma classe da Escola Sabatina. É muito bom, é 10, é jóia estar com você. Nós juntos compartilharmos a lição fantástica que está do Evangelho de João, testemunhos de João. A gente aprende cada dia mais coisas sobre o maravilhoso Jesus, aquele que deu a vida por mim e por você. E a gente tem visto que o João, em tudo aquilo que escreveu, tem mostrado e tem deixado claro que Jesus é divino, é o Filho de Deus, é aquele que veio para dar para mim e para você a salvação que nós tanto merecemos e que nós, aliás, não merecemos, nós tanto desejamos e que pelos méritos de Cristo nós temos direito. É muito bom ter você aqui, compartilhe, dá o seu like, fala para os seus amigos da nossa classe, aquilo que você aprender de bom, passa para o seu grupo, para o seu familiar, para todo aquele que trabalha contigo, para que eles também, juntamente conosco, aprendam mais da pessoa do maravilhoso Jesus Cristo. E eu tenho hoje aqui uma dupla totalmente diferente, nunca fizeram juntos, né? Não, né? Não. Rodrigo e Chesterson, como é que vocês estão? Muito bem, graças a Deus. Eu agora estou vivo, né? quase 100%, tá vivo. graças ao bom dos Deus. A dengue está querendo matar você, Rodrigo? A dengue não pode passar perto de mim, que ela me pega. Então, mas graças a Deus a gente tem motivo de sobra para louvar a Deus. Amém. Porque o bicho pegou pro meu lado. Pegou, né? A dengue pegou com força dessa vez. Nossa, mas que Deus, que bom. Eu vi você, aliás, eu escutei você, era para você ter gravado uma outra lição com a gente, tá, Chesterson? Ele caiu aqui de paraquedas. Aí eu puxei o outro para trás, falei, não, vem aqui. E hoje, graças a Deus, ele está para gravar com a gente. Tá aqui bom. Bom ter você. E você, Chesterson? Estou bem também, graças a Deus. Tive uns diazinhos aí fazendo um trabalho fora aqui da cidade, mas agora estamos de volta aí, no lar, né? De novo com a nossa família, com a minha família aí. Estamos também com os irmãos e com o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando aí. Estamos aqui novamente gravando mais uma lição. Que bom, é a segunda lição com o Chesterson. Chesterson, muito obrigado, tá? Por ter separado o tempinho para estar aqui com a gente, com a nossa classe, com você aí, com o Kevin também. Tudo bem, Kevin? Um abraço para todos vocês, tá? Chesterson, você vai fazer agora a oração mais principal que tem aqui. Esse mais principal é meu, tá? Não sei se é pleonasmo, é burrice do português. Certo? A principal de todas é aquela que a gente ora pelos nossos amigos que estão nos assistindo. Amém. Para que Deus assista a eles nas necessidades e nos milagres que eles precisam que Deus responda. Então, você ora para nós, você aí, por favor, ore por nós também aqui, pela nossa equipe, para que esse evangelho, a qual nós estamos aprendendo em João, possa chegar a mais pessoas e mais pessoas um dia, nós termos o privilégio de encontrá-los no céu. Você ora para a gente? Sim, vamos orar então. Santo Deus, graça te damos. Amém, Senhor. Por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Amém. Hoje nós estamos aqui, Senhor Deus, para estudar o assunto, a fonte da vida. Amém. Senhor Deus, ajuda-nos, a cada um que nos ouve agora, aqueles que estão em casa e nos acompanham diariamente também, ó Pai, que possam ter a unção do Teu Santo Espírito. Por favor. Deus. Possam, como uma árvore, Senhor Deus, aprofundar as suas raízes, buscando encontrar Jesus, a água da vida. Amém. E beber do Teu Santo Espírito, da Tua presença e darmos frutos para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. A fonte da vida. Eu não sou da roça. Vou confessar para vocês. Pedi, Chesterson, você é da roça? Falei, eu não, sou da cidade. O único aqui que já foi da roça é o Rodrigo. Rodrigo, o que é uma fonte? Como é que é esse esquema de fonte? Porque eu não sei direito o que é isso, não. Eu já vi que o negócio virou pro meu lado só porque eu sou da roça. Aqui, né? Mas assim, Jefferson, hoje a gente vê muitos jardins com pequenas fontes. A gente tem um conceito de fonte diferenciado do que realmente é uma fonte de água. Porque fonte para nós, aquele troço fica na praça rendendo água. Isso, a aguinha jogando para cima, tudo Isso. ali. Mas uma fonte é uma nascente de água, que a água jorra naturalmente da terra e límpida. Opa. E não se seca com facilidade. Tem que ser uma seca muito grande, é isso? Muito grande para diminuir a água, ela não se seca. É uma fonte então boa. Aquele lugar que a gente pisa está sempre úmido? Não, aquele já é um brejinho. Ah, brejo, tá. Que lá já não é uma fonte. Você vê que eu entendo muito disso. A fonte, ela jorra água límpida o tempo todo. Ela não fica água parada nela, é uma água corrente que flui incessantemente. Isso é uma fonte, né, de água. Ô Chesterson, você que agora é da cidade que nem eu, quando você escuta uma explicação dessa e vê Jesus é a fonte, o que vem na sua cabeça agora? Rapaz, eu penso
Lá em Abraão, quando Abraão estava caminhando ali, a gente às vezes não pensa muito nisso, mas eu penso. Abraão, ele deixava duas coisas onde ele ia. Ele chegava, levantava um altar e cavava um poço. Quando ele furava esse poço, quando eu estive morando em Salvador, teve uma época que estava sem água, né, e eu estava noivo ainda, né, e a minha sogra falou, vai lá na vizinha, lá na fonte, pegar água. Na fonte aí, ó. Isso. Aí eu fiquei, mas onde que é esse negócio de fonte? Eu olhei lá na cidade, aí tinha um poço lá na casa de uma moça lá. Aí todo mundo pegava água lá. E lá eles chamam, os poços que eles têm lá chamam de fonte, né? E realmente, igual o Rodrigo falou, o poço, ali não tem nada, mas você vai furando, você encontra uma fonte. E ali a água começa a jorrar, e você vai lá e tira, e o negócio está sempre cheio. A água não acaba, né? Então, para você ver, nós temos dois tipos de fonte. Então, uma que a gente cava e encontra a água correndo, e aquela que espontaneamente jorra da terra. Jorra da né? terra. Então, o que eu penso assim? Né? Nessa questão que Jesus é essa fonte. Você pode encontrar com ele do nada, você vai e encontra. Ou, às vezes, você está procurando, você está buscando, está indo na palavra de Deus, ou está procurando alguma coisa e você encontra. Porque Deus está sempre disponível, tanto para quem procura, quanto para quem não procura também. Só que aí, depois que você encontrou, o que você vai fazer? Vai aceitar, vai beber, vai desprezar? Né? Esse vai ser o discorrer da nossa lição. Lição que chique, né? E a lição tem um verso fantástico, você pode abrir na sua Bíblia, ou no celular, ou no aplicativo que você tiver. Você vai encontrar João 14, verso 6, João 14, verso 6, que diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, aqui ele está dizendo que ele é a fonte da vida. Não é de água, fica correndo à toa, não? É da vida. Interessante, né? Que é vida. Procure na fonte. Busque na fonte, que é Jesus Cristo, né? Na lição de domingo, já abre dizendo assim, a vida estava nele. Bom, então eu queria fazer uma pergunta, que eu já quero começar com as perguntas difíceis, vocês que se virem, eu não sei nada. E vocês sabem muito, fica vendo se eles estão falando sério. Aí me manda um zap aí, tá errado. Aí eu pego eles aqui, tá bom? Vamos lá. Qual é a importância de Jesus ser divino? O que isso denota para mim nesse projeto de Jesus, o caminho, a verdade e a vida? Se a gente ir lá no relato onde fala que no princípio o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e era Deus. Né? Quando a gente fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que tudo que o Pai é, o Filho também é. A lição vem falando que ninguém viu o Pai, mas Jesus veio para revelar o Pai. E Ele como o Pai. A gente parar para pensar nessa questão hoje, né? A gente, ainda hoje, nos dias de hoje, com tantos estudos que se tem, ainda é difícil de compreender esse Deus Pai e Deus Filho, né? Em uma só pessoa. Mas o Pai se materializou no Filho para vir aqui se revelar ao ser humano. Interessante, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai hoje encabeça o trabalho de perdão. O Filho, que a gente conhece assim, é o que deu a vida por nós. O Espírito Santo é que nos convence. Interessante, né? Como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Às vezes, eu fui uma vez numa igreja, eu vi a dificuldade que as pessoas têm de entender Jesus como Filho. Né? Porque se a gente pegar Jesus no Antigo Testamento, ele é Deus. É o que está com o Pai. Se a gente vê as formas que Jesus se apresentava no Antigo Testamento, ou ele já era um anjo, se apresentava como um anjo, ou então se apresentava como filho do homem já. Várias vezes ele encarnado apareceu para as pessoas. Mas só que ele passou a ser chamado de filho somente no Novo Testamento, né? Essa forma. Então essa realmente é difícil de entender? Mas lá no céu nós vamos ver e não vamos querer saber de mais nada. Por isso que é importante, né, Chesterton? Sim. Ver que Jesus tinha vida nele. Então você me mostrou uma coisa muito importante, que é a importância de saber que se Jesus é o Filho, ele mostrou o caráter do Pai. Então, o que Jesus faz, o Pai devia fazer, né? Então eu vou fazer a seguinte pergunta para você agora. Que tipo de vida tem Jesus?
Pronto, essa é a melhor das perguntas, né? É como nós estávamos falando aqui de fonte, né? Eu acredito que nós como é que eu vou explicar isso? Nós confundimos o modo de vida, a vivência, com vida. Porque, assim, o estilo da gente fazer as coisas, em viver, nós chamamos isso de vida. E não é a vida. Aí você fica, mas como assim? Né? Porque tem pessoas que vivem diferente de você e também estão vivendo. E eles também têm vida. Só que a vida que Jesus tem é a vida da fonte. A fonte está nele, está nele. Como é que eu poderia entender isso e diferenciar da vida minha, por exemplo? Eu penso no contexto de uma árvore, por exemplo. Uma árvore, por exemplo. A árvore, ela depende de estar ligada ao solo para poder beber da água, puxar da água lá. Se arrancar ela dali, se cortar ela, acabou, morreu. Jesus não se parece nada com a árvore. Jesus é uma fonte. E eu dependo dele. Então, para que eu tenha vida, eu tenho que realmente aprofundar em Jesus, ter o conhecimento dele, beber da água da vida. E como ele disse o quê? Que ele é a água da vida. Ele é o nosso alimento, é o nosso sustento. Então, essa é a vida que ele tem. E, para mim, essa vida é a vida eterna, que não tem fim. Não é a vida que nós vivemos aqui, nem tampouco é o nosso estilo de vida. Né? É realmente a vida. Nós não conhecemos. Assim, no meu viver, no meu pensar simples aí, né? Que penso que sou da cidade, mas nasci lá na roça também. Né? Tu nasceu na roça também? Vivi lá poucos anos lá. Eu passei 6 meses da roça, eu sou roceiro já. Olha, você viu, né? Então, na cabeça minha, a gente não conhece a vida. Nós conhecemos a morte, nós entendemos bem da morte. Isso sim, morre, né? Tudo e tal, mas da vida a gente conhece muito pouco. Só quando a gente aprofunda em Jesus que a gente começa a ter uma noção do que é vida e realmente almejar a eternidade. E muita gente também nem tem interesse nisso, não. Pensa que o estilo de vida que a gente tem aqui é o que é. É o suficiente, né? A gente começou o verso para memorizar falando que ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí é difícil a gente entender a questão da vida, como o Jefferson disse, porque a gente não conhece a vida que não é derivada de algo. Não é verdade? Sim. O Jefferson tem vida porque o pai dele, um dia, com a sua mãe, derivou a vida do Jefferson, derivado do seu pai e da sua mãe. Então, toda a vida que nós conhecemos, ela é derivada de algo. Agora, Jesus não. Ele estava no princípio. Nada do que foi feito sem ele não se fez. E quando ele fala uma coisa bem simples, que Jesus chega e fala para eles, eu sou a videira verdadeira. Para um povo daquela localidade que estava acostumado com plantio de uva... A minha uva não dá certo lá em casa. Eu ia falar para você da sua uva. A videira ela precisa ser podada. E quando você poda, ela cresce mais galhos ainda. E a lição vem trazendo um contexto da enxertia. Muitos fora hoje, a gente vê a questão da tecnologia, né, com o plantio, o cultivo de plantas, o enxerto. A videira brava, ela não morre fácil. A videira boa, ela depende de cuidados para viver bem. Hoje, o que o povo costuma fazer? Pegar galhos de videira boa e enxertar em videiras bravas. Que a gente chama de macho. De macho, isso. E faz dali uma árvore boa, né, para dar frutos. E Jesus chega e fala para eles, eu sou a videira verdadeira. Né? É o doador da vida em todo sentido. Né? E a gente para pensar nessa questão de a vida estava nele. Quando o Chesson disse aqui, a gente vai estudando, vai conhecendo, a gente vê um pouquinho por que a vida estava nele. E ele teve que dar a sua própria vida para nos dar a oportunidade de nova vida em Cristo Jesus. Você usou uma frase agora que eu tinha muita dificuldade de entender, quando Jesus disse assim, eu dou a minha vida e torno a tomá-la de volta. Ou seja, a vida é uma fonte nele próprio que jorra o tempo inteiro. Por isso que chama-se o mistério da redenção. A gente nunca entende, né? Mas um dia nós vamos entender. Mas, ou seja, então, Jesus é aquele que tem... Porque eu tinha essa pergunta aqui para fazer para você, mas vocês dois já me responderam. O que Jesus, como divino, oferece para nós? Vocês já falaram, não oferece a vida verdadeira, vida eterna, né? Na lição tem uma forma que diz assim, ele assumiu a penalidade que era nossa para que pudéssemos ter a vida que era dele. Olha que chique. Sim. Mas, já que nós estamos falando de pai e filho,
Tem uma pergunta aqui, eu fiz ela pergunta, mas não consegui responder. Eu preciso que você responda ela para mim. Se o pai e o filho são um, o que aprender do pai com a morte do filho? O que vocês conseguem ver nessa pergunta assim, que pode me ajudar? Bem, a gente pode entender se os dois são um, a mente, o pensamento, a vontade de um é a mesma do outro. Se fosse o caso de precisar que o pai morresse por nós, é o que ele faria. Né? Mas o que assim, a gente às vezes pensa, né? Igual nós comentamos no início aqui, as pessoas não conseguem entender essa igualdade de Cristo com o Pai. A pessoa pensa, não, mas se Cristo é o Filho, quer dizer que o Filho é menor, sempre menor que o Pai, o Filho é sempre menos. Né? E o Rodrigo explicou para nós aqui também, Jesus sempre existiu, ele não foi criado a partir de um dado momento. Né? Ele sempre existiu. Quando houve guerra no céu, se a gente for estudar lá em Apocalipse, não é o nosso assunto agora, mas só para a gente entender essa visão, não teve um chefe lá, Miguel não lutou contra o dragão e seus anjos? Então, Cristo, Jesus, estava com o Pai desde o início. E foi ele quem defendeu os anjos. Né? Então, muitas pessoas não aceitam isso. Esse Miguel que a Bíblia apresenta que defendeu os anjos foi o próprio Jesus. Ele se fez de anjo, chefe dos anjos, para lidar com Satanás, quando Satanás estava atacando os anjos. E se fez homem para lidar com Satanás, quando Satanás estava atacando a humanidade. Então, o que isso mostra para mim? Que Deus não enfrentou Satanás ainda como Deus, ele vai enfrentar no último dia. Né? Ele enfrentou né? Satanás como anjo, ele enfrentou Satanás como o homem, porque todos aqueles que foram vencidos por Satanás, ele inventou no meio e falou, não, peraí, aqui não. Me mostrou como os anjos poderiam ter vencido também, aqueles que caíram. E mostrou para mim, para nós, né, para você também, que eu e você também podemos vencer. Mas desde que nós estejamos bebendo, nos alimentando da fonte. Esse fonte é importante, né? É importante. Agora, na parte de segunda-feira, tem as palavras da vida eterna. Eu acho esse texto aqui, para mim, um dos textos assim mais... Para mim, não é o meu principal, mas é um dos mais importantes que tem vindo da pessoa de Pedro. Quando Jesus olha para todos eles e fala assim, olha... Aqueles estão me abandonando. Vocês também querem ir embora? O que Pedro falou? Para onde vamos, Senhor? Como que é? Para onde vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que entender disso? Vai lá, vocês. Eu vou dar uma parafraseada na questão de Pedro. Sempre era Pedro que tinha as respostas. Já percebeu nisso? Pedro sempre ele achava a resposta para dar para Jesus. E aqui ele acha a melhor delas. De todas, né? De todas. O pessoal está te deixando. Mas nós não temos como te deixar, porque não sabemos para onde ir, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro aqui ele estava revelando quem era realmente Jesus. Palavras de vida eterna, a eternidade estava nele. Né? E só ele podia mostrar o caminho para a vida eterna. Interessante, né? É muito interessante. Para a gente pensar em eternidade, é algo muito impalpável para nós, seres humanos. A nossa mente é muito finita. A nossa concepção mental é mínima para entendermos o que é eternidade. O que são palavras de vida eterna, palavras que podem nos trazer vida eterna. Quando Jesus se encontra com aquela mulher junto ao poço, vamos voltar um pouquinho na lição, né? A gente falou dela. Não, vamos correr essa lição toda, foi bonito, né? Rodando tudo aqui. Ela pega e ele fala para ela, ó, se eu te der da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. E rio de água viva vai jorrar de você. A fonte da água viva. Uma fonte a jorrar que não para mais. Aqui Pedro está revelando a fonte da vida eterna. A fonte das palavras de vida eterna que estava em Jesus. Não tinha para onde correr. Só ele tinha. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Como podemos receber a vida eterna? Pronto, aí agora ficou bom mesmo. Assim, esse dia eu estive estudando um assunto sobre a questão das árvores, da videira, por isso que hoje eu estou comentando muito essa questão assim, porque me ajudou a ter ampliar a visão minha com respeito a Jesus, a fonte e a visão. Então, o que acontece?
Como é que nós podemos receber a vida eterna? É só indo até Jesus, a fonte. Né? Se tem uma árvore que ela está no deserto, tem pessoa que pensa assim, lá no deserto não produz nada, né? Mas há pouco tempo nós conhecemos pitaia. Tem pessoa que conhece há 500 anos aí, né? Eu não conheço há tanto tempo assim, não. Me conheci agora há pouco. Eu também, nem sabia que existia esse troço. Mas o que é a pitaia? É uma fruta que vem da onde, Rodrigo? Você que é mais entendido nesse assunto aí. De um cacto. E o cacto é uma árvore típica do deserto, um lugar que não tem água. Mas como é que produz alguma coisa lá? Então, hoje está produzindo muito porque eles plantam a pitaia junto à fonte das águas. Então, quanto mais água ela tem, mais ela produz. Mas ela não é uma árvore que ficava produzindo direto assim. Mas é uma árvore que estendia as raízes buscando a água que corre subterrânea na profundidade. Então, como é que eu vou ter a vida eterna? Só quando eu aceitar Cristo como divino e for procurar a vida nele. Ah, quer dizer, longe de Jesus não tem como. Não tem, ué. Porque eu não tenho vida em mim. Seria como o Rodrigo explicou da videira verdadeira. Você vai lá, corta um ramo e enxerta ele lá na videira verdadeira. Se enquanto ele está ligado ali, vai se alimentando da seiva daquela planta, ele vai produzir a vinha. Se eu for lá e arrancar ele dali, ele vai virar lenha, só vai servir para o fogo. Então eu posso usar um exemplo mais tremendo ainda. Vocês que cuidam. A nossa vida eterna é parasitária. Ou nós estamos chupando ela de Jesus, ou nós não temos ela? Nós não temos. Não temos vida nenhuma. Uma coisa interessante é como podemos ter a vida eterna. João 3,16. Ah, esse versinho. É fantástico demais, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como ter a vida eterna? A gente tem que crer em Jesus. E quando a gente fala de crer, de acreditar, de ter fé, aí vai mais uma coisa mais interessante ainda. Porque até para ter fé dependemos de Deus. Tudo vem dele, né? Tudo vem dele. Tudo vem. Se a gente não busca dele, ele nos concede a fé, a gente não tem fé. A gente não é capaz de ter fé por nós mesmos. Interessante, né? Então, ele é um doador universal de tudo para nós. Né? O doador da vida, da fé. Tudo o que precisamos está em Cristo Jesus. Amém. Sem ele, não somos nada. A lição, Rodrigo, já puxando, agora você me fez eu puxar a lição. Bora. A lição traz um texto que bem no finalzinho dela, na parte de segunda-feira, onde diz assim: a salvação não vem da filosofia, da história ou ciência, nem de qualquer outra disciplina humana. Ela vem de Jesus, que possui a vida eterna em si mesmo e oferece gratuitamente a todos aqueles que, respondendo ao Espírito Santo, o aceitam. Chique, né? Sim. Esse aí, para mim, esse finalzinho aí, é o que abre a questão da terça-feira, né? Crer e nascer de novo. Já vai. Se eu não tiver essa confiança, eu não vou buscar, não vou procurar Jesus. Né? Mas se eu realmente creio nele, que ele é o Filho de Deus, o doador da vida, e me aprofundo e vou buscar nele, vai acontecer algo impressionante comigo, que é ser uma nova pessoa. Né? Tem uma pergunta aqui na segunda que fala assim: como a promessa da vida eterna deve impactar a nossa maneira de ver a nossa vida? Tem que ser toda ela, né? A mudança precisa ser muito grande. Esse dia teve um amigo nosso que fez um sermão mostrando que se você retira a verdade, o que sobra? Acabou, hein? Se você retira a vida eterna da tua vida, o que você vai querer viver? Boa pergunta. Bem lembrado você trazer essa pergunta aqui. A gente fica pensando, né, como é que isso aí vai impactar na minha vida? Né? A visão, para mim, do nascer de novo, ela traz para mim a reflexão da palavra Emmanuel, que seria Deus nascer de novo. Quando você olha para mim, quem que você vê? Você vê o Chesterton, certo? Mas Jesus, quando Deus chama o meu nome lá no céu, eu não posso correr lá e falar: opa, estou aqui, Senhor. Posso? Não. Mas Jesus se levanta lá e fala: estou aqui, Pai. Enquanto eu o aceitei na minha vida como meu salvador da vida, ele toma o meu lugar lá, junto ao Pai. E isso me dá uma responsabilidade tremenda, porque quando alguém clama aqui na terra: Senhor, onde estás? Eu tenho que responder: eis-me aqui.
E eu tenho que atender a necessidade daquela pessoa, porque como Cristo me representa diante do Pai, eu fiquei na função de representá-lo aqui na terra. É o que ele falou para aquela mulher junto ao poço. Se você vier buscar da água que eu te dou, rios fluirão dentro de você, você vai fluir, você vai se tornar uma fonte. Né? Você já viu uma árvore se tornar uma fonte, não? Árvore? Se tornar uma fonte? Agora eu não sou da roça. Eu não sou da roça. Eu acho que você ainda não viu, né? Vai lá. Mas é uma coisa simples. Eu aprendi com um professor de ciência, meu amigo Josué. Aí, ele é cientista, vai falar com nós aqui? Ele fala assim, a folha da árvore é uma usina. Ela transforma a energia solar em energia química. Está muito mais avançado que nós. Nós aprendemos agora a transformar a energia solar em energia elétrica nas placas solares aí, né? Então ela absorve aquela água, os nutrientes da terra, joga lá na folha. E lá na folha ela recebe aquela luz solar com o processo do aquecimento, ela faz a transformação química, liberando o oxigênio na atmosfera e água. Aquela árvore se tornou uma fonte, ela puxa a água lá no fundo e libera aquela água na atmosfera, como pequenas gotinhas. Se um dia você estiver sentado debaixo da árvore, uma hora vai cair umas aguinhas, não sei se você fala, tem algum bicho fazendo xixi em mim aqui. É a árvore que está liberando água e oxigênio. Eu pensei que era só cigarra que fazia isso. Não, a árvore faz também, sozinha, sem a cigarra. Então, com isso, ela faz essa transformação, e daí sai o nutriente da árvore. Ela pega aquele nutriente, transforma tipo uma forma de açúcar, joga de novo para a raiz sobe aquilo ali como frutose, onde vai sair lá no galho para produzir um fruto. Né, que serve para alimentar os outros. Então, ela se tornou uma fonte de água, se tornou uma fonte de uma nova árvore, se tornou uma fonte de alimento. Isso é o que Deus espera de mim ao nascer de novo. Eu não posso ser mais a pessoa que eu era antes. Eu tenho que emanar a presença de Deus. Para mim, isso é que é a palavra Emmanuel. A quem passa perto de mim vai sentir a presença de Cristo, vai sentir a presença de Deus. Porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Assim como Cristo me recebeu como seu filho, eu o recebi também como meu irmão, como meu pai, como doador da vida. Então, nós vamos passar a ser um. É isso que a cabeça da gente, a minha cabeça, está demorando para entender. Né? Assim como Cristo falou lá, por que você está procurando ver o Pai? Eu estou aqui, ué. Você não está me vendo aqui? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando eu nascer de novo, assim como Cristo falou para Nicodemos lá, eu vou ser uma nova pessoa, a pessoa vai ter o prazer de me chamar de cristão, porque eu realmente vou representar Cristo. Aquele que olhar para mim, ele vai lembrar de Cristo. Isso aí, para mim, é um resumo do nascer de novo. Se você está olhando para mim, você está vendo o Chesso ainda, eu ainda preciso melhorar bastante. Então eu estou perdido. Você está vendo quem aqui? O Jefferson ainda, né? Jefferson ainda. Rodrigo, nascer de novo. Como assim? Nicodemos teve dificuldade. Eu sei que ele já entrou um pouquinho, mas explica para nós direito. A dificuldade é tremenda para nós também, não foi só para Nicodemos, não. Nascer de novo, que Jesus fala, aquele que não nascer da água e do Espírito, né, jamais entrará no reino dos céus. Jesus, após a gente, e a lição me falando que aquele que crê e for batizado, será salvo. Né? A Bíblia diz que será salvo. Então, primeiro, para você nascer de novo, você tem que crer. A partir do momento que você crê no sacrifício de Cristo por você, Ele te dá a oportunidade de nascer de novo em Deus, uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu, assim, quando a gente fala de nascer de novo, nova vida, nova criatura em Cristo, você é de berço cristão, né? Isso. Você também é, né? Sim, praticamente. Eu, infelizmente, não. Não, o Rodrigo, a história do Rodrigo é só o Rodrigo mesmo. Infelizmente, não. E quando a gente se converte... Tá aí o milagre. Você quer um milagre? Tá aí o milagre. Eu sou um milagre. Aquela música Amém. Milagre Sou Eu, para mim, é muito real. E assim, Deus, Ele fez um milagre tremendo na minha vida. Você não estava aqui quando eu cheguei, quando eu vim para a igreja. Quando eu voltei para Varginha, cada sábado vinham alguns amigos meus para a igreja comigo. E alguns vieram para saber se eu realmente estava dentro de uma igreja. Ninguém acreditava. Eles não acreditavam. E de vez em quando encontrava com um e falava assim, eu não acredito que você é o mesmo. Então as pessoas viviam... Desculpa. As pessoas que me conheciam tinham aquela imagem do Rodrigo. Que eu não vou comentar aqui agora, porque não é nem bom comentar. Não, a nova tá boa. Mas o povo me conheceu antes, quem me conhecia antes. E depois me vê vindo para a igreja com a Bíblia na mão, falei assim, não acredito.
E muitas pessoas até vieram à igreja para ver se realmente eu estava aqui. E eu louvo a Deus por isso. Amém. Porque Deus me deu a oportunidade de uma nova vida. Amém. Cristo, isso é... Que se eu continuasse naquela vida, talvez eu não estava vivo mais hoje. Eu falo isso para todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu encontro. Jesus, ele nos dá a oportunidade de nova vida, de um nascer de novo em Cristo Jesus. E basta eu crer. Imagina. Pensou? Você crê e acontece esse dado científico que ele deve ter tirado lá da Barça, que agora eu não entendi quase nada. Você entendeu, né? Vocês são inteligentes, eu não, certo? Mas gostei do exemplo, gostei do seu exemplo. E eu gostaria de fechar, porque você falou a palavra Espírito. Aí eu vou para Romanos, né? Está na lição. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que coisa chique, né? Isso é maravilhoso, né? Você para pensar nessa questão. A lição vem falando que Jesus, ele nos dá autoridade de nos tornarmos filhos de Deus. Isso é muito chique. Agora, nós falamos do novo nascimento, daquele que aceita o Salvador. Agora, qual é o cuidado? A lição de quarta-feira. Qual o cuidado ao se deparar com o método humanista de ver as coisas? Vai lá, Rodrigo. O Rodrigo está assanhado ali, vai você então. Eu acho que o ser humano vê dificuldade em tudo. Quando Jesus ele fala para Nicodemos, né, para ele nascer de novo, ele arruma um monte de desculpa e põe ali a dificuldade que ele encontrava nessas palavras de nascer de novo. A lição vem trazendo uma história para a gente, de quando o povo ia lá invadir a terra prometida. Quando mandou-se os 12 espias ali a espiar a terra. 10 deles voltaram com um pensamento humanista, com a dificuldade na mão, olhando que não tinha solução para o problema, não tinha como aquilo acontecer. E apenas 2 voltou com um pensamento positivo. De quem estava mandando eles era quem? Deus. Era Deus. Quem estava à frente deles era Deus. Quem dava tudo na mão deles era Deus. Eles não viram a dificuldade, mas viram que eles tinham um Deus que era capaz de suprir todas as dificuldades deles. Interessante, né? Para a gente parar para pensar, a nossa vista do ser humano não há nada possível. Mas a Bíblia diz que para Deus não há impossível. Impossível. Bem diferente. Tudo é possível ao que crer. Chesterton. Assim, a profundidade disso é muito grande, né? Se falar assim, ó, tudo é possível a quem crê. Então, Deus mandou, falou, vai que eu vou te dar aquela cidade, aquela terra. A pessoa olhou lá, nossa, mas lá está cheio de gigantes, isso aí não tem como Deus nos dar, não. Para aquela geração ali, que rejeitou a fonte, eles realmente não receberam. O pensamento deles foi realidade. Só uma coisa que não foi, que eles falaram assim, os nossos filhos vão morrer nesse deserto aqui e nós não vamos ter nada. Não, né? Só eles morreram, né? Só eles que morreram. Os filhos deles que creram herdaram a terra. Entraram em Canaã. Entraram lá e conseguiram dominar aquela terra ali. Mas por quê? Porque eles eram mais fortes que os pais deles? Não. A fé deles foi maior. Eles acreditaram que Deus iria dar aquilo para eles. Então, Jesus, ele veio aqui pessoalmente para afirmar o que Deus nos prometeu, que ele prometeu a vida eterna. Deus prometeu a vida eterna para cada um de vocês. E a gente não tem a noção do que é vida eterna. A gente fala em vida, a gente pensa que é estilo de vida. A gente não entende isso aí. Né? E às vezes, por não entender, a gente não dá valor. Porque você não vai dar valor numa coisa que você não entende, você não sabe o que é. Você quer isso aqui? Se vai ser útil, se não vai ser. Você quer isso aqui? O que é isso aí? É um negócio muito bom, rapaz. Toma aqui. Fala, sei lá o que é isso. Né? A gente não dá valor, não dá atenção nessas coisas. E aí a gente perde a fonte da vida. Né? Teve um irmão que comentou comigo hoje e falou assim, irmão, a gente vai vivendo pensando que os outros vão morrer. Mas a gente nunca pensa que a gente vai morrer. Né? E ele falou assim, quando eu me vi paralisado lá e sem poder mexer e sem nada, e o médico peleja daqui, corda ali, e eu tentando mexer, e o cérebro não respondia, eu falei, não, agora eu vou mesmo.
Aí quando restabeleceu, normalizou tudo, o médico chegar e falar assim, ó, deixa eu te falar para você, se você acredita em alguma coisa, num ser aí, em Deus, ou em qualquer coisa, você agradece a ele, porque você já estava do lado de lá, viu? Não foi nós que trouxemos você de volta para cá, não. Você voltou por alguma coisa que aconteceu. Porque o médico não acredita em nada dessas coisas, não crê, mas normal não foi. E o camarada falou, não, foi Deus. Eu falei, não, se você quer crer que é Deus, então você dá glória a ele, porque o negócio teve feio pro seu lado aí. E a pessoa parar e pensar e falar assim, irmão, eu nunca pensei que eu fosse morrer. Eu estou vivendo aqui, eu estou tocando barco, a canoinha minha vai indo aqui, só que agora começou a afundar, encher d'água e a caneca para jogar água fora é pequena. Né? Ele falou assim, agora a barquinha minha vai afundar mesmo. E Deus falou, Carma, aí que você ainda tem mais um tempinho. Então isso deu um despertar, um start. Como é que está a sua vida? Você já parou para analisar aonde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo? Por que você está aqui? Você vai para onde? Como é que você vai conseguir chegar lá no céu? O manual está aqui, está tudo explicadinho, nós entendemos, mas aí o pensamento humanista vem e fala, não, você tem que provar. Isso aí não tem prova. Isso aí foi lá 2000 anos atrás, ninguém viu. Você viu Jesus? Eu não vi. E aí o pensamento humanista, ele tira a fé de cena. Ele fala, se você conseguir provar, você conseguir pegar Deus, pôr na mão e falar, não, esse aqui é Deus, estou vendo ele aqui, ó, ele aqui, ó, esse aqui. Tá aqui, né? Até o tamanho dele eu sei, né? Então, aí não vai precisar você crer, ué. O que Jesus falou para Tomé lá? Você viu, você creu, né? Bem-aventurado é o que não viu e crê. Né? Por quê? Porque se você está vendo que isso aqui é um copo cheio d'água, você precisa de acreditar? Não, se você não tem fé nenhuma. Tá na mão, né? Já está ali, ué. Então, isso aí é o cuidado que a gente precisa ter. Isso aí joga a gente lá na quinta-feira já, né? Que seria a questão da condenação. Quando eu rejeito a luz, eu aceito as trevas. Quando eu rejeito a fonte da vida, a fonte das águas, eu vou viver num terreno seco, insípido, que não tem vida. E isso aí é o quê? É a morte. E o perigo disso, Chesterton, que muitos dos pregadores hoje em dia estão usando um método humanista, que é, começa com a dúvida. E tem um pensamento que eu escutei de um pregador que me chama muita atenção. Você que está aí, cuidado com os pregadores que você ouve, cuidado com o sermão que você ouve. E eu, como pregador, eu tenho que cuidar do sermão que eu prego. Por quê? Ele diz assim, muitos pregadores, ao fim de suas mensagens, fazem eu nada aprender. De maneira, pior ainda de tudo, colocam dúvida em minhas certezas. Olha, entende? Então, hoje, temos que cuidar muito, porque muito daquilo que nós aprendemos nos púlpitos, que é pregado aí nas televisões, nas igrejas, você não aprende nada. Sabe, pular, gritar, fazer coisinha e tal, mas quando chega no final da mensagem, as pequenas certezas que nós temos passam a ser dúvidas. Então, nós temos que cuidar, né? Esse aí, na cabeça minha, eu tenho que tomar cuidado de falar isso, porque não, pode falar. Aqui você pode falar. Aqui, na cabeça minha eu penso assim, o pensamento humanista foi criado pelo próprio Satanás, que o pensamento que gera a dúvida foi o que ele usou com Eva lá no princípio. Sim. Deus falou o quê? Não lá nos anjos também, né? Isso, usou lá nos anjos. Falou, será que Deus é bom mesmo? Nós estamos tudo aqui adorando a Deus. Eu e tal, como fruto, nada acontece. Não acontece nada. Será que se pisar fora da linha aqui, eu acho que Deus está enganando, está escondendo alguma coisa. E nós temos essa ideia na cabeça nossa. Falando, não, Deus está escondendo alguma coisa. Realmente, Deus está escondendo um monte de coisa. Nós não conhecemos a eternidade, nós não conhecemos as coisas boas, nós temos conhecimento só do mal. Nós, às vezes, fazemos o bem, mas quando a gente faz o bem, não todos, a maioria, é porque vai receber alguma coisa em troca. Eu vou ajudar o voto, político então vota. Não sei o que e tal, né? Ele vai podar minhas uvas achando que eu vou dar uva para ele. Aí, ó, né? E tem uma visão, assim, um pensamento que é tido dentro da questão dos vendedores. Eu trabalhei uns 15 anos mexendo com vendas e, assim, eu fiquei bem chateado um pouco com a questão de vendas porque tem uma visão nas vendas que é assim, ó. Tem que ter, lembra que eu falei com você no começo? Ele falou, para que esses lápis, essas coisas aí, não sei o que, eu falei, isso aqui é para enganar o cliente. Tem um pensamento na cabeça do vendedor que é esse aí, infelizmente. Mas mudou muito, Chesterton. Mudou, graças a Deus. Graças a Deus, hoje o comprador, 90% de quem vai comprar sabe o que quer. Então, se o cara enganar, ele perde o cliente. Né? Porque esse daí foi o pensamento que Satanás começou lá no céu. A divulgar a dúvida. Quando você duvida de Deus, o que você vai colocar no lugar dele?
Porque Outra coisa tem que preencher, a nossa né? vida tem um buraco, tem um espaço para ser preenchido ali por um ser superior. Aí o Satanás apresenta um monte. O nosso inimigo, ele apresenta um monte de sugestão. Ah, essa aqui, ó que beleza. Ó, esse aqui bonitinho, esse aqui tem um cachinho dourado, esse aqui tem isso, esse aqui tem aquilo, tem aquele outro. E aí nós vamos substituindo. Ah, esse não serviu, põe outro. Esse não serviu, põe outro. Esse não serviu, põe outro. Vai chegar um tempo que o tempo não vai existir mais. Falou, ó, venceu a sua conta. E aí? Se eu não coloquei Deus no devido lugar, se eu não aceitei a posição de Deus na minha vida, aí como é que vai fazer? Né? O pensamento humanista leva a eu pensar que eu aqui sou Deus. Não assim claramente, mas meio que disfarçado. Ele fala assim, eu falo e Deus atende. Eu mando e Deus obedece. Ah, mas isso você vê direto na televisão aí, ó, os crentes aí. Você vê direto passando isso aí. Peraí, quem que é o Deus? Quem que é o chefe na situação? Então, peraí, se eu não mando, e se eu não sou esse cara aí, o que pode tudo, Rodrigo, em quem se baseia a salvação? Unicamente em Cristo Jesus. Porque não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus. Hoje, o Chester fez um comentário aqui interessante sobre a questão do pensamento humanista. O inimigo, ele não quer fazer você deixar de acreditar na palavra de Deus. Não precisa, né? Deixar. Não precisa. Ele quer apenas que você tenha uma dúvida sobre a palavra de Deus. Uma certa ocasião, eu, estudando um pouco, fui ler alguns livros, estava lendo que o inimigo, ele não quer te destruir, ele quer apenas abrir uma pequena brecha na sua vida. Quando eu rejeito Cristo, que é a luz que veio ao mundo, e muitos a rejeitaram, eu abro uma brecha para o inimigo. Quando eu deixo de acreditar que só nele há salvação para o meu ser, eu começo a dar crédito para o inimigo. Quando eu me afasto da luz, eu entro em trevas. E eu não sei, aqui vocês são todos da cidade, né? Áreas luminosas, né? Iluminadas. Quando a gente morava nas fazendas, onde não tinha luz, usava seu pequeno uma lâmpada, uma lamparina. Ei, da minha época. Né? Da tua época. Da minha época. A lamparina. E a gente era acostumado com a lamparina. Como a lamparina, a chama era bem pequenininha, quando você saía para fora de casa no escuro, você não estranhava tanto. Quando chegou luz elétrica na nossa casa, a luz era forte, clareava bastante. E quanto mais você está na luz, quando você deixa a luz e vai para as trevas, Não enxerga nada, né? você está totalmente perdido. A escuridão ficou maior, né? Ficou maior ainda. Então, quando você rejeita a luz que veio ao mundo, você cai em tão densas trevas que você perde o rumo de tudo. Nós deixamos a fonte da vida, o doador da vida e da vida eterna de lado para correr atrás de vãs filosofias. E a lição, vamos aproveitar agora. Agora eu entendi melhor aqui, ó. Por que as pessoas entram em juízo? Por causa disso, né? Abandona Cristo, abandona a Bíblia, a palavra de Deus. Para quem abandona a salvação, resta somente o juízo, né? Juízo. E o juízo é coisa boa para Não quem abandonou a salvação? Não é. Uma árvore que perdeu o contato com a fonte, que não se alimenta mais, Resta a ela morte, seca, sobrou só o quê? Ser cortada e lançada no fogo. Se eu me considerar uma árvore, eu tenho que aceitar a ser podado para crescer e não cortado para queimar. E para isso eu preciso de ter essa visão. Eu tenho que crer em Jesus. O que a lição trouxe para nós? Quem nele crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Ó, Gálatas 5:22 traz para nós o fruto do Espírito. Para mim, eu tenho uma visão assim profunda dessa questão aqui. Levou um tempo para me entender isso. O fruto não está falando que é o fruto da árvore. Está falando que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele não nasce no Espírito, ele nasce na árvore. Mas como é que o fruto do Espírito vai nascer na árvore? A árvore tem que se alimentar de Tem que Jesus. usar o teu exemplo lá. Tem que receber o Espírito para que o Espírito possa transformar os nutrientes que você tem ali, que você recebeu de Jesus. Aquela convicção que você recebeu de Jesus, é o Espírito que vai transformar aquilo no fruto na sua vida. Quem vai vir procurar fruto na sua vida não sou eu, não é o Jeff, não é o Rodrigo. É o Pai que é o agricultor.
É o pai que é o dono da vinha e Jesus que é o agricultor. Lembra lá da figueira. Os discípulos não procuraram o fruto na figueira. Quem procurou foi Jesus. E como ela não tinha, secou imediatamente. Ela perdeu na hora o contato com a fonte. E o Chester falou uma coisa interessante. Da busca, estava pensando justamente nesse texto. Do fruto da figueira. Quando Jesus olha para aquela figueira toda bonita, eu não sei quantos aqui conhecem uma figueira, né? Um pé de figo. É o de figo comum. Eu Figo tenho lá em comum casa. você conhece, né? Nossa, falando isso, tem um monte de fruta. Tem que correr lá, senão os passarinhos vão comer. E quando o figo comum, fala do figo comum, quando ele está bonito, todo folhado, enfolhado ali, você sabe que ele tem fruto. Quando ele não tem fruto, ele cai todas as folhas. Sim, parece isso. que está seco, está morto. Mas é de igual a figueira dali, da história. Ela estava toda cheia de folha, toda bonita. Parecia que tinha muito fruto dentro dela. E assim acontece nos dias de hoje. Temos muitas figueiras sem fruto. A pessoa vai entrar em juízo, como você disse. O que leva a pessoa a entrar em juízo? Quando ele deixa Jesus de lado. Quando ele começa a viver autônomo. Quando ele acha que ele pode, que ele faz, que ele dá ordem, tudo acontece. Ele está todo bonito, todo enfolhado, mas não tem fruto. Nada adianta, né? Nada adianta. Tudo é vão. Quando nada que não venha de Jesus para a minha vida vai me alimentar totalmente para que eu possa produzir frutos. Então eu posso ir lá para Salomão, quando olha para tudo que fez, falou, tudo é vaidade. Sem Jesus, tudo é vaidade. É viver ao vento, né? Ao vento. Então, assim, encerrando bem a lição já quase no finalzinho, agora vocês vão ter que me ajudar nisso aqui. A pergunta 8, para você que está aí, olha, nós estamos falando de Jesus, ele é a fonte, ele é a fonte, ele é a fonte. Mas eu gosto sempre de frisar no livro de João, aonde, que princípio Cristo usou no deserto da tentação para combater os enganos de Satanás. Eu achei essa pergunta muito 10. Tem que fazer essa pergunta. Essa é a pergunta que o próprio Jesus responde, né? O inimigo chega ali 40 dias. A lição vem falando, né, desse pai amoroso que a gente tem, que deixa o pai 40 dias no deserto, sendo tentado pelo inimigo. Eu fiquei esses dias aí, uns 4 dias, sem me alimentar direito. Ruim, né? Ruim, perdi alguns quilos. E quando você tenta fazer qualquer coisa, você soa, você se sente fraco. Jesus estava fraco, com fome. E o inimigo chegava e não pedia nada que era impossível para Jesus, não. O que ele pedia era possível para Jesus fazer. Jesus, numa certa ocasião, não pegou lá 5 pães, E dois dois peixinhos, não multiplicou para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Era impossível para ele transformar aquela pedra em pão? Não, mas Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de quem? De Deus. De Deus. Ele citou a Bíblia, a palavra de Deus. Nós hoje buscamos, né? Eu até falei aqui esse dia que eu preguei, a questão do conhecimento. Buscamos ler isso, ler aquilo, buscando, e adquirimos muito conhecimento, que talvez para nós futuramente, né, não vai servir de nada. Enquanto a Bíblia está aqui, a fonte de vida, a palavra de Deus está em nossas mãos. O conhecimento de como seremos salvos, a maneira pela qual seremos salvos, o porquê somos salvos, está tudo aqui. Jesus usou a palavra para se defender dos ataques do inimigo. E quando falamos que Jesus veio aqui para nos dar exemplo, esse também é um exemplo. Muitas vezes somos atacados e talvez atacamos de volta e esquecemos que temos a arma principal aqui, que o próprio Jesus usou para se defender. Está escrito. Como é importante a gente sempre lembrar disso. Sempre. Né? Conhecer a palavra de Deus. Conhecer é o próprio Jesus, né? Quando a gente tem o conhecimento em Jesus, a gente aprofunda nele, nós buscamos realmente nessa fonte, ele vai nos suprir na hora de necessidade. E a gente tem uma dificuldade também que nós temos, é entender o que é necessidade. Se nós conversarmos aqui entre nós três também, o Kevin ali, perguntar, você já viu uma pessoa passando necessidade? Quando eu falo para você assim, que aquela pessoa está em necessidade, você pensa no quê? A comida,
É alguma coisa né? assim. Geralmente, o que seria uma imagem de uma pessoa passando necessidade? O que é uma imagem de uma pessoa passando necessidade? É uma pessoa num carro zero ali e tal, não sei o quê? O que você pensa? Você pensa numa pessoa que não tem uma casa para morar, que ele está namorando na rua, que ele não tem a comida dele, que ele está precisando lá, está passando necessidade. Agora, eu tenho casa, tenho comida, tenho carro, tenho tudo, mas às vezes o pai fala, nossa senhor, estou passando necessidade, cara, não sei o quê, estou precisando disso, daquilo outro e tal, não sei o quê. Então, isso não é necessidade. Isso aí é satisfazer a minha vontade. Eu estou com vontade de ter as coisas, ter outro, mas eu não estou com necessidade. E Deus nunca falhou conosco. Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades. Agora, eu preciso diferenciar uma necessidade de desejo, de vontade. Às vezes eu penso assim, nossa, eu estou com necessidade de quê? De uma casa com pelo menos 5 quartos, isso, aquilo outro, com 2 carros na garagem. Tá exagerado, com 5 já. Né? Então, essa é a necessidade que a pessoa tem. Ele tem necessidade de ter 2 casas, ter uma casa de praia, ter não sei o quê, mas isso aí não é necessidade. Não é necessidade. Jesus estava passando necessidade, 40 dias sem comer. O Odil que ficou 4 dias sem comer, não morreu? Morreu? Não morri, não. Está aqui, olha ele aqui. Ó, né? Mas aqui. a ciência fala que se você ficar até 7 dias sem comer, você não morre, não, não tem problema não. E às vezes os filhos da gente querem uma coisa que a gente fala para ele, não, isso não. Aí fala, você vai comer esse daqui. Não, mas eu quero aquele lá. Não, filho, é esse aqui. Então eu não quero. Aí você fica com dó, fala, nossa, toma, come, filho, senão ele vai morrer. Nossa, tadinho. Morre, né? Aí morre a sua autoridade, o seu respeito para com ele. Deus não age assim conosco. Deus nunca age de uma forma que ele vai permitir que nós desrespeitemos ele como nosso pai. Ele nos dá, mas ele supre as nossas necessidades. E o que Jesus veio trazer para nós? Veio trazer para os judeus, para o pessoal todo lá. Todo mundo estava pensando, Jesus vai nos libertar do romano, então, porque na cabeça dele era a necessidade dele. E o que Deus falou? Meu reino não é desse mundo, não. A necessidade de vocês não é libertação dos romanos, é a libertação do pecado. É você sair do pecado, você ter o poder de estar por cima do pecado. O pecado passou para trás, já não tem poder sobre você. O que diz aqui, Gálatas 5:22, você vai lendo os frutos do Espírito, você chega no finalzinho dele, fala aqui, contra essas coisas não há lei. Aí a pessoa entende assim, acabou a lei, não tem mais lei, olha que beleza, viva. Não é isso que está falando. Está falando que se você é justo, é manso, é respeitoso, temente a Deus, produz os frutos do Espírito, a lei não é contra você, porque você é a favor da lei. Mas se você for lá no 19 e ver lá os frutos da carne, né, o Gálatas 5:19, você vai ver o fruto da carne, a impureza, lascívia, prostituição, idolatria, feitiçaria, ciúme, porfia, zira, guerra. A lei está contra essas coisas. Sim. Aí você está sob a pressão da lei. Mas se você passou a fazer a vontade de Deus, aí você pensa, nossa, mas tudo que fulano pede, Deus atende, Deus faz. Não é porque tudo que a pessoa pede, Deus atende. É porque tudo que a pessoa pede é de acordo com a vontade de Deus. E não tem como ele não fazer a vontade dele. É porque a minha vida, o meu desejo de vida se tornou fazer a vontade de Deus. Se eu estou disposto a fazer a vontade dele, ele sempre vai me abençoar. Aí a gente entende melhor aquele texto que Jesus diz, tudo que pedires em meu nome. Porque a vontade de Deus passou a ser a vontade da pessoa. Interessante, né? Que Deus possa, fazer com que nós tenhamos essa vontade latente dentro de nós. Bom, eu queria agora, já estamos encerrando. E o Kevin, nós estamos de parabéns hoje? Não? Não é dessa vez ainda. Eu queria encerrar com vocês em poucas palavras, dizendo o que mais impressionou em vocês nessa lição. E que possa ajudar eu e os nossos amigos a estarmos mais perto de Jesus. Quem quer começar? Rodrigo. Deixa o Rodrigo falar primeiro aí. Né? Se a gente fala do que mais impressionou, é o que a lição trouxe para a gente sobre Cristo, a fonte da vida. Aquele que tem vida em si mesmo. Aquele que não veio à existência assim como nós, que existe desde o princípio. Aquele Deus, aquele Jesus, fugiu a palavra aqui, que nós nunca, incompreensível aos nossos olhos. Isso me impressiona muito. Que deixou os céus e veio aqui, por conta de um pecador como eu. Se tivesse sido apenas Rodrigo, tivesse pecado, né? Jesus viria e assumiria sobre ele a minha culpa, para me garantir estar com ele no céu. Amém. Isso me impressiona demais. Amém, amém. A fonte de vida, né? A fonte de vida. Chesterton. Para mim foi eu entender, aprofundar o conhecimento de que Jesus, deu tudo para salvar o mundo. Não tinha mais nada para ele dar para salvar o mundo.
E a gente, às vezes, só recebe alguma coisa de Deus quando a gente também não tem mais nada. Quando você correu para a direita, para a esquerda, pediu emprestado, foi lá e não tem mais, aí você falou, Senhor Deus, me ajuda. Agora, como é que eu posso fazer diferente? O que eu estou disposto a dar, a ceder, para que outras pessoas possam entender e receber o tudo que Deus está dando? Às vezes eu posso servir de empecilho para a vida das outras pessoas, então eu preciso entender isso. Abrir a minha mente para que eu receba da fonte e eu aprenda como me tornar essa fonte, a jorrar para as outras pessoas também. O que eu estou disposto a fazer? Eu estou disposto de abrir mão da minha vontade, abrir mão dos meus desejos pessoais para poder fazer a vontade de Deus, deixar a vontade de Deus se cumprir na minha vida? Às vezes eu quero receber o Espírito Santo como se fosse uma ferramenta. Me dá aqui, aí eu vou lá fazer as coisas lá. Mas eu preciso aprender a estar disposto a me colocar na mão do Espírito Santo para que ele possa fazer a vontade de Deus através da minha vida. Isso foi mais impressionante para mim. Com palavras tão bonitas assim. E a gente só pode encerrar lembrando do nosso versinho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós dependemos e precisamos e necessitamos de Jesus. Que Ele seja o tudo na sua vida. E que, como o Rodrigo falou e o Chesterton falou agora no encerramento, que eles falaram, que nós possamos ver nesse Deus que deixou tudo por um objeto, né, podemos assim dizer, tão insignificante que é o ser humano, que é você, pecador como eu. Nós precisamos amar demais. Não tem como não amá-lo. Fechado? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque essa lição nos mostra que nós devemos beber da fonte, devemos nos ligar na fonte, devemos receber o Espírito Santo diariamente em nossa vida e devemos fazer da Tua palavra o nosso mapa, o nosso guia. Ó Jesus Cristo, seja real em nós. Encha-nos do Teu Espírito, mas encha-nos também do Teu amor. Por favor, ó Deus, cuide dos nossos famílias, de cada amigo nosso que está nos assistindo agora, de cada aluno dessa classe. Amém, nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Olha, muito bom ter vocês dois aqui. Muito obrigado, meninos. Certo? Na próxima lição vou contar com vocês, tá? Próximo trimestre. E você aí, ó, semana que vem já. Nós vamos estar aqui com os novos estudos, aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus, um pouquinho mais dessa lição maravilhosa. E lembre-se, é sempre no mesmo horário, no mesmo canal, no mesmo dia. E nós estamos aqui aguardando você nessa nossa classe, que com você ela é muito especial. O principal de tudo vem. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana maravilhosa, cheia de vitória, e que Satanás não tenha poder na sua vida. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.